Está no site do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Saúde mental é um estado de bem-estar que possibilita que o indivíduo consiga lidar com os desafios da vida. Mas como encontrar esse estado de bem-estar quando se cresce sendo violentado sistematicamente? Quando a violência chega pelo olhar preconceituoso ou as agressões físicas e assédios ainda na escola? Quando a noite e o dia são atravessados por tiros de fuzil cruzando o céu e invadindo a moradia? Quando é preciso um esforço muito maior para encontrar esse tal estado de bem-estar do que o que é exigido a uma pessoa branca? Como é que pode-se ter saúde mental vivendo na pele o racismo todos os dias de inúmeras maneiras? Racismo e saúde mental é o assunto do Sala de Convidados, que vai ao ar nesse 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. Senti na pele e eu fiquei muito mal mesmo. Eles chegam sempre com a pancada, tirando vidas. As pessoas olham pra gente e só vê o pior. Essa violência do olhar, essa violência discriminatória. O segurança do mercado ficou me seguindo. Olhou e falou assim, tem um aqui. Eu fui dar banho nela, aí ela foi, chorou e falou, tira a mão de mim porque vai me sujar. É preciso driblar, assim, muita coisa. Desde o peso do transporte lotado, não poder sair de casa porque está tendo uma operação, um tiroteio. Como ter saúde mental se a violência ela não tem freio? Comigo no estúdio hoje, conversando sobre racismo e saúde mental, Adriano Torres, ator do complexo Negra Palavra. Também comigo aqui no estúdio, Pamela Carvalho, historiadora, educadora e coordenadora, pesquisadora da Rede da Maré. E participando da conversa remotamente, Itamar Lages, enfermeiro sanitarista, professor de enfermagem na Faculdade Estadual de Pernambuco. Excepcionalmente hoje o programa está sendo gravado e por isso a gente não está recebendo a participação da audiência, mas você pode encaminhar seus comentários para a gente pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Divide com a gente o que você está achando do programa. Adriano, Pamela, Itamar, que honra estar com vocês hoje para gravar esse programa no dia nacional, finalmente, de Zumbi do Quilombo, de tudo que representa Zumbi da consciência negra. Lélia Gonzalez nos diz que não se nasce negro, se descobre negro. Em que momento, eu queria ouvir de cada um de vocês se perceberam negros? Começa com você, Adriano. O momento foi, na verdade, acho que as referências mesmo de dentro de casa. Minha família, por parte de pai, eu sou o mais claro. Por parte de mãe, eu tô ali. Então, eu nunca pensei se eu era negro. As pessoas diziam que eu era negro, sabe? Nunca desde muito novo. Pretinho, neguinho, sabe? Então, tipo, eu acho que... Acho não, eu tenho a memória, assim, com 6, 5 anos, que eu ia pra praia com meu irmão e aí a gente pegava o ônibus e a gente falava que era filho do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo para poder pegar carona voltando. Então, eu tive a consciência por essa idade, mais ou menos, nesse momento. 5, 6 anos, de fato. Porque até então isso nunca foi uma coisa que me bateu. Pamela. Eu acho que não teve, assim, esse momento na minha vida em que eu me descobri negra, né? A gente falando de racialidades, né? É possível a gente ter vários tons de pele, e isso é importante, inclusive, mas eu venho de uma família totalmente negra, uma família de favela, onde nunca foi apresentada outra opção a não ser negro. Então, por mais que a gente possa ter diferentes camadas do que a gente chama de letramento racial, e quando Lélia fala sobre isso, sobre esse processo de se descobrir negro, ela está falando muito, inclusive, de uma capacidade de transformar uma indignação pelo racismo estrutural em ação política, né? Então, o que muitas vezes acontece é a gente saber que é negro, mas a gente muitas vezes não conseguir perceber como o racismo afeta a nossa vida. Então, às vezes a gente
é negro, a gente sabe, né, dessa nossa classificação racial, mas às vezes a gente ainda não consegue transformar isso em ação concreta. Privilégio não é a melhor palavra, mas eu tive o privilégio de vir de uma família totalmente negra, onde os meus pais não tiveram acesso à educação formal, não são pessoas que tiveram acesso à universidade, meu pai é segurança e minha mãe é merendeira, mas que sempre tiveram uma consciência racial muito apurada e sempre tiveram também essa indignação, né? Meus pais sempre tiveram a reflexão de que se eles entraram em vários espaços pelas portas dos fundos, como segurança, como merendeira, como empregada doméstica, a ideia é que a outra geração, a geração dos seus filhos, entrasse nos mesmos espaços pela porta da frente. Então, eu tive essa oportunidade de vir de uma família com uma consciência, e isso é importante, né? A gente trazer essa perspectiva de que a universidade, o ensino formal, ele fortalece essa nossa consciência racial, mas não é o único caminho, né? E eu sou um exemplo disso, de que fui para o ensino formal, mas que venho de uma família onde essa percepção da racialidade, do letramento racial e do racismo, inclusive, vem desde a base. Então, tive essa oportunidade de me saber negra desde sempre. Itamar, que lembranças você tem dessa descoberta de ser negro? Em primeiro lugar, meus agradecimentos por estar aqui nesse espaço, por essas pessoas maravilhosas com as quais eu estou. E respondendo a sua pergunta, eu sou um homem velho, de 65 anos. Desculpe-me, eu sou um homem velho de 63 anos. É porque eu já estou fazendo a conta para um projeto que eu tenho para daqui a 2 anos. Eu sou assim. Me percebi negro desde sempre, dentro de casa. Mas essa percepção era o reconhecimento de um sofrimento imposto pelos outros. Imposto principalmente à minha mãe, mas também a meus primos, a minha avó, a minha tia. Então, era essa percepção, você é negro, você é diferente, então você tem que se esforçar muito. E se esforçar de onde eu estava não era um imperativo. Caso contrário, a gente não subsistiria, inclusive não sobreviveria. Me descobri, me percebi negro na minha comunidade quando a polícia chegava. Nunca fui vítima direto de por exemplo, um espancamento da polícia. Já fui vítima de baculejo, não é? Mas de espancamento não, mas vi pessoas, amigos, amigas minhas, a polícia subindo na comunidade, simplesmente dizendo assim: vocês não podem ficar aqui nesse lugar, saiam daqui. Era uma esquina de algum lugar que a gente estava, não é? Me percebi negro indo na feira. Eu sou aqui de Recife, viu? Somente para situar. E essa experiência que eu vou falar agora foi no município de Jaboatão, Grande Recife. E a Feira de Cavaleiro. Me percebi negro indo para a Feira de Cavaleiro, comercializar, vender tapioca com a minha mãe, vender cocada que a minha mãe fazia nos campos de um outro bairro, Sancho. Me percebi negro nas relações escolares. Agora, eu comecei a usar isso, querida, resistindo. Eu tinha mais ou menos 13, 14, 15 anos. Lembra daquele poema? Quando primeiro te dizem que você é negro te acusando, depois você repete dizendo que é negro te afirmando? Eu tinha mais ou menos entre 13 e 14 anos, foi por aí que eu comecei sou negro. Que relatos maravilhosos, muito me acrescenta ouvir vocês. A nossa equipe de reportagem foi ao centro do Rio e abriu o microfone para experiências que a gente gostaria que nunca tivessem feito parte da história brasileira. Fala que o racismo acabou, mas não acabou, né, amiga? A gente vive com medo de pertencer à sociedade, só que a gente também pertence. Uma vez me chamou uma atenção, foi uma abordagem policial. Um policial adentrou
o ônibus e olhou e falou assim: tem um aqui. E eu pensando, o quê? Meu nome é Tatiana Ribeiro, eu tenho 46 anos, trabalho na área da limpeza. Sou músico, eu curso a faculdade de música, sou do curso de MPB Arranjo da Unirio. Eu sou estudante de jornalismo e sou estagiária. Ser uma pessoa negra no Brasil hoje significa andar na rua e sentir os olhares diferentes algumas vezes, já passei por isso. Ser uma pessoa negra hoje, que é no Brasil, é viver no racismo mesmo. É um misto de emoção, de medo, de incerteza e principalmente, fator maior, de insegurança. É conviver de alguma forma com a segregação racial. Eu percebi que é do racismo quando eu trabalhei de babá. Porque a criança era branca e a amiga dela... Não, e a mãe dela era minha amiga. E quando eu fui dar banho nela, aí ela foi, chorou e falou: tira a mão de mim porque vai me sujar. Eu era bem pequeno ainda, criança, quando na escola utilizavam a questão de eu ser negro como uma forma de xingamento. E eu não tinha essa noção de que havia essa possibilidade e de até me lembrar de falar com minha mãe que eu não queria ser negro. Uma vez no meu trabalho, quando eu era jovem aprendiz ainda, meu primeiro emprego, eu tinha cerca de 18 anos de idade, eu saí do meu emprego por uma situação racial, uma discriminação que eu sofri no meu trabalho e tal, e aquilo me afetou muito, assim, sabe? Uma vez eu fui no aniversário de uma prima minha, eu fui no mercado, tava cheia de bolsa, um mercado que geralmente eu ia sempre, toda semana com meu esposo, toda semana mesmo. Aí o segurança do mercado ficou me seguindo, que revistou a minha bolsa, eu chorei muito, aquilo ali... Eu fiquei muito, muito mesmo sentida. Busquei ajuda no RH da empresa também, enquanto aprendiz. E eu fui orientado realmente, olha, você pode levar esse caso a outra instância, né, uma instância de processo e tudo, mas é algo demorado, a pessoa que cometeu isso é uma pessoa que tem um cargo e tudo mais. Então seria um processo que te desgastaria mais, talvez, do que te beneficiaria no futuro. Quem me ajudou na hora foi uma amiga minha, Érica, que eu liguei para ela, que ela é advogada. Na mesma hora ela veio, conversou com o gerente, mas, final das contas, não deu realmente em nada. Eu acredito que para ter saúde mental hoje no Brasil, sendo uma pessoa negra, é preciso driblar, muita coisa, mas acredito que principalmente o cansaço. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, estudando e tudo mais, eu sabia que eu ia ter que estudar muito mais, eu sabia que eu ia ter que me dedicar muito mais, porque, por exemplo, as escolas de onde eu estudei, da região onde eu estudei, não são escolas de qualidade. Lidamos com muitas coisas exteriores que geralmente essa população que já está nesses ambientes não imagina. Desde o peso do transporte lotado, não poder sair de casa porque está tendo uma operação, um tiroteio. Então, são várias determinantes ali. O racismo impacta com certeza a saúde. Nesse caso que eu contei, impactou muito. Eu pensava que não ia sentir tanto assim, só de ouvir falar, mas realmente eu senti na pele. E eu fiquei muito mal mesmo. Eu sinto que eu já tive um adoecimento da minha saúde mental quando eu entrei na faculdade, quando eu ingressei nesse ambiente. É um ambiente, querendo ou não, que ele te expulsa de algumas formas, assim. Nunca deixei de pertencer a certo grupo pela minha cor, pela minha etnia. Sempre me impus, eu sempre cheguei onde eu cheguei porque eu nunca tive essa barreira. Deixar, às vezes, de tocar em público com medo, mas é algo que a gente vai trabalhando, né? Com o tempo isso vai ficando mais alicerçado mentalmente, a gente entende o nosso lugar e o nosso papel no mundo, que é ocupar os espaços. As pessoas olham pra gente e só vê o pior. Vê uma pessoa violenta, vê uma pessoa sem recursos, sem acesso às políticas públicas. Infelizmente é isso. Para o futuro, uma mensagem, eu desejo o quê? Mais respeito, mais igualdade, mais direitos de ir e vir. Que as pessoas se entendam como ser humano e ocupem os seus espaços, né? Saibam quais são os seus dons e desenvolvam e devolvam isso para a sociedade de forma positiva. No futuro, eu desejaria que as pessoas olhassem uma para a outra e ver que elas são igual. Menos violência, essa violência do olhar, essa violência discriminatória. Mais negros formandos, negros doutores, negros mestrando. É isso que eu quero para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos. Eu
queria retomar aqui a nossa conversa fazendo uma observação. A gente fez uma matéria retratando o quanto o racismo é violento. Mas acho importante, Pamela, a gente ressaltar o quanto que a população negra construiu esse país. Né, que ali a gente está vendo as dores, mas é importante também não colocar a população preta, os negros, o tempo todo em situações de vulnerabilidade, que é o que essa matéria propositalmente faz para que a gente possa demonstrar a violência do racismo. Eu queria que você trouxesse um pouco disso para a gente estava comentando aqui sobre o Projeto Quirino, que faz um trabalho excelente, eu sempre indico aqui no programa todo mundo ouvir, da força desse povo preto na construção do Brasil. Vamos começar falando dessa força para a gente não mostrar só um povo vulnerável, porque isso não resume a população negra, né? Com certeza, isso é super importante. Inclusive, pensando esse lugar, né, de historiadora, a gente, enquanto movimento negro, né, tem feito um exercício muito forte, que é demarcar que a história da população negra no mundo e no Brasil, inclusive, não começa com a escravização e com o tráfico transatlântico. É óbvio que a gente está falando, e aí a gente tem disputado esse lugar também, de uma das maiores tragédias da humanidade. Mas é importante a gente trazer uma perspectiva de que a gente está falando de sociedades extremamente complexas, sociedades africanas, que criam sistemas como, por exemplo, a matemática, né? Quando a gente está falando de Egito Antigo, de Kemet, a gente está falando de sociedades que tinham a sua forma de se organizar, tinham ciência, inclusive ciência essa que muitas vezes foi roubada pelo Ocidente. Né? Então, construir o Brasil, inclusive, precisou muito desse conhecimento exatamente, africano, né? É isso. Então, a gente trazer essa perspectiva de mudança temporal de que a história da população negra não começa com a escravização. Porque a gente começar a contar a nossa história a partir da dor é também, a gente falando de saúde mental, de consciência negra, é também uma forma de mexer com a nossa consciência. Imagina, a gente começar a contar a nossa história a partir de uma parte que dói. Isso interfere na nossa construção, inclusive, enquanto sujeitos sociais. Então, o primeiro marcador para a gente pensar essa potência e não pensar só a partir da dor, é de onde e como a gente consegue contar essa história. Então, a gente tem, por exemplo, um trabalho que é importantíssimo, né, que são uma série de volumes, uma espécie de enciclopédia, né, que é a História Geral da África, que são vários livros, né, e aí em âmbito mundial, que vai contando desde o que a gente chamaria de África pré-colonial até a África contemporânea, a partir de intelectuais negros, intelectuais africanos. Isso é importantíssimo para a gente mudar essa narrativa. Para não me estender muito e trazer também uma outra perspectiva, muitas vezes a gente fala assim, as populações negras tiveram uma contribuição na construção da sociedade brasileira. Mas eu digo que não foi uma contribuição. As populações negras dão a base e o tom do que a gente entende por Brasil. Uma grande intelectual negra do campo da educação, a Zoilda Loreto da Trindade, ela cria um sistema conceitual chamado Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros, onde tem, por exemplo, um valor que é o axé, a energia vital, a circularidade, o cooperativismo ou comunitarismo, a oralidade, a musicalidade, enfim, é um sistema de valores civilizatórios. E ela diz que, por mais que a gente tenha passado por um processo de escravização e de racismo, o que dá as bases da nossa sociedade, dos nossos valores civilizatórios, são justamente as perspectivas africanas e afro-brasileiras. Então, a gente está falando de uma sociedade que, por mais que tente apagar, isso foi projeto de Estado, o apagamento das marcas negras do nosso país, a gente está falando de um país que tem nos seus valores mais básicos as marcas da importância das populações negras. Então, só para trazer um pouco essa perspectiva da gente pensar essa história começando por um outro lugar, que não é o lugar da dor, mas também a gente assumir que sem população negra não existiria Brasil. Com certeza. Acho que os brancos é que contribuíram um pouquinho, né? Porque, na verdade, eram herdeiros que vinham de Portugal e ficavam ali dando as ordens para quem já vinha com toda uma ciência, né? É importante a gente reler essa história e reler nas escolas, exato, né? E é isso que eu queria trazer para você, Itamar, assim, nos últimos 20, 25 anos, com as políticas de cotas, né? Quando você começa a abrir a academia, facilitando a entrada, diria até que não é nem facilitando, né? Mas permitindo mesmo a entrada de uma população que ficou alijada desse espaço, você começa a ter nas pesquisas científicas e na produção intelectual um volume maior
de respostas desse povo negro, das pessoas negras, para o que se entende de Brasil, né? Então, eu queria que você falasse rapidamente sobre a importância das políticas de cotas para combater o racismo e recontar essa história, né? Certo. Considerando que estamos num país que escolhe um modo de organização social capitalista, considerando que nós estamos numa sociedade que esse modo capitalista ele não é dotado de um liberalismo que dê oportunidade a todos, não é? A todas as pessoas, não é? E é um liberalismo que, inclusive, ele termina se contrapondo a algumas mentes brilhantes do período de luta contra a escravidão, não é? Considerando esses dois elementos, e poderíamos acrescentar outros, as políticas de afirmação, as políticas que buscam equidade, que buscam valorizar as pessoas no desenvolvimento de sua autonomia para que elas sejam livres e possam participar livremente da sociedade, elas têm uma importância decisiva. Como nós estamos num programa algo coloquial, digamos assim, me permita dizer, eu sinto isso na diferença, eu sinto essa diferença positiva do tempo em que eu fui estudante de graduação da Universidade Federal de Pernambuco, minha universidade querida, que eu amo de paixão. E hoje, quando eu vejo estudantes, muitos dos quais meus e minhas alunos e alunas que estão no curso. Então, qual a diferença se eu tivesse que tomar alguns elementos? Eu fiz o curso de enfermagem na Universidade Federal. Um curso de 4 anos. E eu passei quase 10, amiga, para fazer esse curso. Por pouco eu não fui jubilado. Porque tinha que trabalhar. Porque tinha que assumir várias atividades. Várias atividades. E trabalhar num curso que ele se desdobra manhã e tarde, porque é necessário para formar com todas as competências que exige-se do enfermeiro, da enfermeira, ele precisa ter uma dedicação muito grande aos estudos. Combinar isso foi muito difícil, pessoas. Aí quando a gente vê, ainda que com algumas falhas, alguns estudantes podendo se manter na universidade para fazer seus cursos de graduação. E agora há pouco, uma coisa que está me animando muito, querida, é uma política de permanência e de apoio à moradia e ao transporte para pessoas que estão em cursos de residência médica e multiprofissional. Olha, é um outro ambiente que a gente está. É uma outra situação. Então, isso vai dando condições para que as pessoas tenham melhor formação, cumpram no tempo regulamentar seus cursos e possam, inclusive, ter mais e melhores oportunidades. Eu não tenho lamentos. Sou muito agradecido pela minha vida e pelas pessoas que me cercaram. Mas eu fico pensando, Yasmin, que talvez eu pudesse ter ido mais longe se algumas dessas oportunidades tivessem chegado antes à minha vida. Ou que você chegasse no mesmo lugar, mas sem tanto sacrifício, né? Por que você precisa se sacrificar tanto para chegar no mesmo lugar?
que uma outra pessoa vai chegar com tantas facilidades. E para a gente fechar esse bloco, Adriano, você é ator, aliás, maravilhoso, gente. Vão assistir ao Complexo Negra Palavra, que são lindíssimos os espetáculos. Queria que você falasse um pouco dessa sua entrada no teatro e como é que a arte, de alguma forma, ainda mais estando num grupo como esse, ressignifica o ser negro para você. Entrar na arte foi um marco assim na minha vida, como se tivesse uma barreira. E quando eu entro na arte, eu consigo ver um outro mundo. Eu ultrapasso essa barreira e consigo ver outro mundo. E eu entrei na arte, eu fazia parte de um grupo branco. E eu sentia muitas diferenças, porque quando a gente se reunia em reuniões ou em alguma festa, na hora de voltar para casa, ninguém voltava junto comigo. A galera sempre voltava junto, um bloco de 4, um bloco de 5, pegava Uber, um monte de coisa. E eu voltava sozinho, porque eu morava no Alemão. Então, me batia essa diferença desse grupo, que era um grupo branco. Era de 20 pessoas, era só eu de negro. E quando eu entro no teatro, e através do Renato Farias, que foi me levando... O Renato Farias é um homem branco, é meu padrinho. Que foi me levando em peças de pessoas pretas, eu fui sentindo aquela provocação. E aí, eu fui deixando o cabelo crescer e logo em seguida a gente fundou o Complexo Negra Palavra, que são 10 pessoas pretas. Então, quando eu voltava para casa, eu via essas pessoas. Sempre tinha alguém para vir comigo na garupa, o Uber, a gente rachava. Foi um marco que mudou, né? O Itamar, na fala dele, ele disse que ele teve que sofrer muito para conquistar o que ele... Não sei se foi ele, foi você, para conquistar o que ele... Ele podia ter chegado muito mais longe. Podia ter chegado muito mais longe. E eu entrei na arte com 20 anos, né? Eu também me fiz essa mesma pergunta. Falei, caraca, por que eu não conheci a arte antes? E isso respingou, né? Respingou na minha mãe. Falei, mãe, você tem que estudar. Minha mãe estudou, está estudando agora, ela tinha feito até a 3ª série, já está na 5ª, passou. Então, como... para finalizar, essa entrada na arte, ela me possibilitou outras oportunidades, né? E... Eu acabei esquecendo essa pergunta. Não, fiz exatamente essa pergunta. Que o teatro trouxe para você, né? O teatro, ele trouxe... De ressignificação enquanto pessoa preta. O teatro, ele trouxe segurança, ele trouxe autonomia, ele trouxe uma... Acho que é segurança mesmo, acho que o que mais me resume em mim é porque hoje eu posso ser quem eu sou porque eu fiz teatro, sabe? Eu falo bonitinho se eu quiser. Se eu quiser falar com gíria, aqui ou em qualquer outro lugar, eu vou falar. E se eu quiser falar bonitinho, eu também vou falar. Acho que o teatro, ele me trouxe essa segurança, assim. Porque a gente trabalha com muitas pesquisas. Pesquisas de Solan Trindade, Conceição Evaristo, Lélia, Ruth de Souza. Enfim, o teatro me trouxe segurança. Acho que essa foi a potência que a minha entrada no teatro me proporcionou. Maravilhoso. No próximo bloco, a gente vai ao Complexo do Alemão. Qual o impacto de uma operação policial na saúde mental da população dos territórios? O intervalo é rapidinho, a gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre racismo e saúde mental. Comigo no estúdio para essa conversa, Adriano Torres, ator do Complexo Negra Palavra. Também comigo aqui no estúdio, Pamela Carvalho, historiadora, educadora e coordenadora pesquisadora da Rede da Maré. E participando da conversa remotamente, Itamar Lages, enfermeiro sanitarista, professor de enfermagem na Faculdade Estadual de Pernambuco. Excepcionalmente hoje o programa está sendo gravado, então não estamos recebendo a participação da audiência, mas você pode encaminhar seus comentários para a gente pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Divide com a gente o que você está achando do programa. Que saldo uma operação policial com mais de 15 horas de tiros e bombas tem na saúde mental de crianças, jovens, adultos e idosos que vivem naqueles territórios? Viver essa mega operação que aconteceu no dia 27 foi viver outras operações que já aconteceram no Alemão, só que o número maior de percas, né, o número maior de luto. Naquele dia teve gente infartando, teve mulher parindo. Então, assim, como ter saúde mental
se a violência ela não tem freio. Lúcia Cabral é moradora do Complexo do Alemão desde que nasceu, há 58 anos. Aqui eu vivi toda a minha infância, adolescência, juventude, me casei. No dia da última operação policial nos complexos do Alemão e Penha, que levou ao óbito de 121 pessoas, Lúcia estava em casa, mas a preocupação era enorme, com a comunidade, os filhos e com sua ONG. Abriu-se um caminho para uma guerra para pessoas despreparadas. E talvez o governador soubesse que risco ele iria correr com isso tudo, mas ele assinou a sentença de correr o risco. Eu tenho uma ONG, eu atuo com o Pronasce Juventude, que é um programa do Ministério da Justiça que atende hoje no Alemão 200 jovens. A gente é um polo aqui, é um projeto que os jovens têm uma formação, têm acolhimento, são jovens que estão em vulnerabilidades sociais, jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, jovens que a gente está recuperando e, de repente, você recebe uma pancada com quase 24 horas de medo. Militante de temas que envolvem a justiça social e direitos humanos, afirma que a maior violência que as comunidades sofrem é a ausência do Estado. O Estado nunca chega com educação, com saúde, como deveria chegar, né? Porque, para mim, segurança pública nunca foi sinônimo de violência, e sim de direito à vida, de acesso à educação, acesso à saúde, acesso às políticas públicas, cultura e lazer. E, na verdade, o que a gente sofre do Estado é sempre essa pancada, ao invés de chegar com saneamento básico, ao invés de chegar com um trabalho mais focado para melhorar a qualidade de vida da população, eles chegam sempre com a pancada, tirando vidas. E se a saúde da comunidade já encontrava fragilidades, as pancadas abalam todas as estruturas. Foi uma semana bem difícil, que eu fiquei com pressão alta, que eu não tinha, eu tive crise de enxaqueca, e insônia é o que eu mais tenho de noite. Para conseguir dormir, a fé tem sido a maior aliada. Eu nunca tive terapias com psicólogo, mas eu acho que o tempo de quem vive essa vida dentro do território vai te ensinando a ter estratégias para não cair. O SUS é maravilhoso, mas quando você chega numa clínica da família, você tem uma equipe EMUT, que tem um psicólogo para 2 clínicas, um terapeuta, um fisioterapeuta e um assistente social. Mas você não tem uma equipe que vai atender nesse momento, que ela fica sobrecarregada. O próprio médico fica sobrecarregado. E os profissionais de saúde também estão adoecidos que trabalham nesse território. Para Lúcia Cabral, um território adoecido por uma violência imposta e que precisa de novos caminhos para se transformar. É como se a favela plantasse e produzisse armas, plantasse a droga e produzisse tudo isso. Mas quem produz essa violência toda é o próprio Estado. Adriano, uma pergunta que vem me incomodando bastante. As pesquisas que foram apresentadas estão dizendo que a população que mora nesses territórios aprova esse tipo de operação, 80% da população. A mim causa um certo estranhamento. Você que é cria do Complexo do Alemão, sua mãe ainda reside lá, como é que você percebe o olhar da comunidade para esse tipo de operação? Da onde veio essa fonte dessa pesquisa? Que eu ouvi falar também, mas eu não lembro qual é. Se a produção puder trazer para a gente a pesquisa que está sendo apresentada em vários... Tem várias pesquisas, na verdade, né? Não sei se o Atlas da Violência demonstra isso não, mas tem pesquisas mostrando. Por favor, fica à vontade. Porque tem essas pesquisas, mas foram feitas outras pesquisas também, encampadas por organizações extremamente sérias e relevantes da sociedade civil. E, inclusive, nessa semana, estão sendo divulgados os dados, né, de uma pesquisa feita pelo Instituto Data Favela, que é a primeira pesquisa feita em pessoas em situação de crime.
E várias delas, inclusive, relatam uma outra face dessa moeda, né? Que, inclusive, tem a ver com esse debate do Estado. Várias dessas pessoas em situação de crime revelam, inclusive, que se tivessem outras oportunidades, então, se desde sua infância não tivessem sido excluídas do acesso à saúde, à educação, a direitos básicos, inclusive, né? Elas teriam ido para outros caminhos. E várias, inclusive, nessa pesquisa, né, do Data Favela, revelam que se hoje, agora, tivessem a oportunidade de ir para uma outra forma de sobrevivência, iriam. Então, só para trazer um outro ponto, né, de que esses dados, né, estão sendo questionados também, esses dados que revelam que grande parte dos moradores de favelas e de periferias foram a favor, né, desse massacre, né? Também, exato, né? Isso é muito importante, né? Como essas pesquisas foram aplicadas, que perguntas foram feitas, né? E muitas vezes é importante a gente pensar a pergunta, a pesquisa, mas pensar o que está por trás dessa pesquisa também e trazer esse contraponto de uma camada da população que poucas vezes é ouvida e poucas vezes é vista com humanidade, né? Que são as pessoas em situação de cárcere e em situação de crime e que são cidadãos. Eu nunca tinha ouvido falar no Data Favela, mas que necessário, né? Sim, Pamela? a gente tem falado muito dessa questão da geração cidadã de dados, né? Que são dados que partem justamente das favelas, das periferias e de populações que têm a sua cidadania questionada ao longo da história. Quer complementar, Adriano? Dentro da comunidade, sempre teve aquele amigo que mora no alto do morro, o que mora no meio do morro, o que mora no pé do morro e o que mora na rua. A rua próxima do morro, por exemplo, a Uranos não é o Complexo do Alemão. A Itararé não é o Complexo do Alemão. Mas são a rua que passa próxima, né? Então, por isso que eu perguntei de onde é essa fonte, porque às vezes as pessoas perguntam 2.000 pessoas que moram na pista e não moram dentro do morro. Porque é impossível você aprovar a entrada da polícia dentro do morro, porque o caveirão entra e ele quebra teu carro. Se a tua moto estiver na frente, vai quebrar a tua moto. O fio e dá tiro no fio para ficar sem luz. Tu fica sem luz, sem internet 3, 4 dias. E isso a mídia não mostra da mesma maneira, entendeu? Fuzila a tua casa toda. É um bandido que você conhece de vista, mano. Tá ligado? Hoje o crime não é como era o crime dos anos 90, mas tudo também tem mudado. Então, tipo assim, eu escutei isso também, eu vi umas coisas rasas, mas não tem como. Não tem como, porque impacta em muitas outras coisas. Aí dá tiro na tua caixa d'água, você fica sem água. Como é que você vai querer, sabe? Você quer incomodar um pobre trabalhador, mexe no bolso dele, que ele fica bolado. Então, não faz sentido. Por isso que eu fiz a pergunta da fonte, porque eu não acredito. Mas são vários, eu estou aqui esperando. Olha, produção, é o outro WhatsApp, produção. Agora sim, tá aqui, ó. Instituto Genial Quest, de novembro de 2025, indicou que a maioria da população do Rio de Janeiro apoia a mega operação policial recente nos complexos da Penha e do Alemão, com 64% dos entrevistados aprovando a ação. Em contraste, 27% desaprovam a operação. Eu fico assim, me causa tremendo estranhamento, né? E Atlas Intel também apontou que 87%. Mas é isso, precisa ter pesquisa partindo da própria favela, né? E aí, eu queria trazer o Itamar aqui para a nossa discussão, mas a gente fala um pouquinho do Rede da Maré e do quanto que de dentro da favela surgem soluções, né, Itamar? Você, trabalhando com a saúde pública, acho que é importante a gente trazer esse relevo. A nossa entrevistada, a Lúcia, ela fala para a gente de várias pessoas que ali no meio daquela loucura da operação policial, teve mulher parindo, pessoas infartando, e sem contar as crianças, assim, que eu acho que como é que uma criança se recupera de um único momento desse? Imagina frequentemente, né? Como é que a saúde primária, a atenção primária à saúde, comporta essa situação? E como é que se acessa o SUS para ter esse acolhimento dessa situação? Pergunta importante de um tema, um assunto muito problemático. Eu acho que, antes de tudo, é importante. A gente também tem que colocar que a chacina ocorrida no Rio de Janeiro, ela recoloca com força na sociedade. Ela questiona a humanidade e o trabalho do povo negro. Lembremos-nos que
desde que os povos europeus chegam à África para fazer os famosos sequestros, isso já era pensado. Não era como que se os europeus estivessem dizendo: essas pessoas não são humanas e elas têm que trabalhar de acordo com o que nós ordenemos. E a gente aqui no Brasil termina fazendo todo um processo sem constituir uma políticas na prática, sem materializar políticas que deem acesso a essas pessoas e à própria sociedade, para combater e transformar as situações de racismo. Aí me permita deixar evidente também que o racismo é um problema de toda a sociedade e não só a população negra tem responsabilidade em modificar, em transformar esse problema. E aí a gente chega no ponto da sua questão, Yasmine, muito importante. Como a atenção primária pode contribuir? E eu vou ser pontual, inclusive para ajudar no processo. Primeiro, que nós, gestores, trabalhadores, que a universidade modifique o seu conceito, a sua concepção de atenção primária para poder agir como a atenção primária que o SUS quer. A atenção primária que se é praticada em muitos lugares e talvez ainda hegemonicamente, é aquela que é apenas ambulatorial, é aquela que responde à organização da queixa-demanda, é aquela que não se comporta no sentido de entender a realidade do território e como o território, quais são as demandas do território. A atenção primária, que até então tem sido hegemônica, é aquela que trabalha como a concepção de saúde como ausência de doença. Não evoluiu nem para o que está escrito lá em 1948, pela OMS, como saúde, um completo bem-estar físico e mental. Imagine evoluir para o que o relatório final da 8ª conferência nos diz. Então, a atenção primária, no seu compromisso de contribuir para transformar essa realidade racista, ela tem que ser uma atenção primária, coordenadora do cuidado, intersetorial, responsável pelo cuidado em toda a rede, longitudinal, ou seja, cuidar das pessoas em todas as fases da vida. Ela tem que ser, porque ela é coordenadora do cuidado, ela tem que ser contínua, ela tem que ter o cuidado de fazer uma leitura do relatório onde ela está e começar a contribuir com o relatório territorializando aquele espaço, de maneira que territorialização deverá significar a contribuição para humanizar o mundo onde se está vivendo. Nesse sentido, essa atenção primária, com outra concepção, é aquela que faz um dos trabalhos que está sendo feito por essa pessoa que mencionou a ONG. Esse também é um trabalho da atenção primária, que não foca necessariamente no diagnóstico, mas foca no desenvolvimento das pessoas. Então, é uma atenção primária comprometida com uma equipe multiprofissional e também, consequentemente, com um trabalho interprofissional. É aquela atenção primária que, em trabalhando dessa forma, está integrada ao setor saúde. Ela não se encerra em si mesma, ela se preocupa com todo o sistema único de saúde do município onde ela está, procurando prover meios para que a rede de atenção à saúde se consolide. Em linhas gerais, eu diria que é assim, minha querida Yasmine. E aí é interessante trazer, já fazendo uma ponte para o Rede da Maré, que eu sou fã, nós aqui do canal Saúde somos
fãs, a gente viu assim a revolução que o Rede da Maré conseguiu fazer durante a pandemia, principalmente, mas não somente, né, Pamela? Eu queria trazer isso com você, mas só fazendo uma ponte da importância dos agentes comunitários de saúde, porque eles saem de dentro das comunidades para se integrar ao Sistema Único de Saúde, né? E hoje esses profissionais estão sendo internacionalmente valorizados, né, Pamela? E queria que você falasse um pouco do Rede da Maré como um exemplo do quanto que a população favelada tem a oferecer para si mesma, que ela não precisa do socorro, ela precisa do Estado, né? Sim, isso é super importante, né? A Rede da Maré é uma organização da sociedade civil de base comunitária que surge no conjunto Os Favelas da Maré, muito a partir de uma perspectiva de um grupo, né, de moradores da Maré que ingressa à universidade e percebe que eram poucos os outros estudantes vindos da Maré e de outras regiões de favelas também. Então, a rede surge a partir de um curso pré-vestibular, mas justamente a partir desse olhar para o conjunto de favelas, a gente vai percebendo que não é só a educação que não é garantida plenamente pelo Estado, né? Então, esse trabalho vai se espraiando e hoje se estrutura a partir de 5 eixos estruturantes, que são, na verdade, 5 direitos que a gente trabalha e, por isso, redes, né? Porque a gente vai tecendo as redes necessárias para a efetivação desses direitos. Então, que direitos são esses, né? Educação, direito à arte, cultura, memórias e identidades, direito à segurança pública e acesso à justiça, direito à saúde e direitos urbanos e socioambientais. E aí, quando você fala, por exemplo, da importância, né, do trabalho dos agentes comunitários de saúde, isso traz um debate que é muito importante para redes, né? A gente estrutura esse trabalho a partir de uma metodologia, né, que pensa ações concretas, mas que pensa também em produção de conhecimento, incidência política e mobilização. Então, a gente está o tempo inteiro ouvindo as demandas do próprio território, porque a gente está no território e respondendo também a essas demandas, mas sem esquecer que o Estado tem que ser responsabilizado e que muitas vezes essas ações, por isso a importância da incidência política, tem que ser realizadas pelo Estado. Então, por exemplo, uma ação que eu acho que é exemplar e pensando onde a gente está, tem a ver justamente com o nosso eixo, com a nossa linha de trabalho ligada à saúde. A gente já realizava uma série de ações, uma série de debates, pesquisas, discutindo a saúde no contexto do conjunto de favelas da Maré. Mas a pandemia escancara a necessidade da gente ter uma linha, um eixo de trabalho específico para pensar a saúde desde a favela, desde o conjunto de favelas da Maré. E muito desse trabalho é desenhado, inclusive, em parceria com a Fiocruz. E aí, Nego Bispo, né, que é um intelectual negro importantíssimo, ele pensa um processo de início, meio e início, né? Então, ele não fala de início, meio e fim. A gente está falando de um processo que é retroalimentado por ele próprio e circular. Então, vejam, a gente cria esse eixo, né, estruturante, pensando saúde, muito no contexto de pandemia, mas a gente também dialoga e incide no Estado, responsabilizando o Estado pelas ações que têm que ser feitas no território. Mas, por exemplo, a gente tem um processo que é belíssimo, que inclusive culmina na renomeação desse lugar onde a gente está. A gente tem o campus, né, Fiocruz, que agora se chama Campus Maré Manguinhos, né? Então, uma instituição importantíssima que está aqui há muito tempo, a partir desse processo de incidência política, com organizações de base comunitária desses territórios, Maré Manguinhos, se renomeia, né, olhando e dando a devida importância para esses territórios que estão pautando essa instituição importantíssima no campo da saúde. Então, a gente entende que esse é um caminho importante. A gente entender que as favelas são fontes de saber, fontes, inclusive, de produção de conhecimento para a sociedade, pensando que no contexto de pandemia, num dado momento, a Maré era um dos territórios mais seguros para se estar no Rio de Janeiro, pensando a campanha Maré Diz Não ao Coronavírus que a gente fez, que, inclusive, tinha uma das suas linhas de trabalho a vacinação em massa. Então, a gente tinha uma cobertura vacinal enorme da Maré. Então, é importante a gente olhar para as favelas nesse lugar, de que, num contexto extremamente adverso, um dos lugares mais seguros para se estar era numa favela. Então, eu acho que isso é importante para a gente pensar também. Se a gente está falando de uma sociedade que traz dados
questionáveis, né, mas que colocam a favela nesse lugar de problema social, né, que é a construção histórica que é colocada sobre as favelas, o que a gente traz é uma outra perspectiva e uma outra narrativa da favela, muitas vezes como solução para problemas que a sociedade como um todo muitas vezes cria e não consegue solucionar. Agora, para não ficar de fora, quem constitui a Rede da Maré? Quem faz parte? De onde vem? A gente chama justamente de tecedores, que são as pessoas que vão tecendo essas redes. Em grande maioria são moradores justamente do conjunto de favelas da Maré, mas a gente entende muito a necessidade de parcerias. Então a gente tem tecedores que vêm de universidades, que vêm de outros lugares da cidade com outros acúmulos, porque a gente entende também que a Maré não tem que ser uma ilha de excelência. E tem uma transferência de conhecimento aí, né? A Maré está inserida de dois na lados, sociedade. né, Exato. E a Maré e as favelas são sociedade. Então a gente tem essa maioria de moradores do conjunto de favelas da Maré, mas nessa conexão, justamente nessa troca de conhecimentos com outras instituições, com o próprio Estado, pensando em incidência política e essa ótica de responsabilização, e outras instituições também, como universidades e instituições de pesquisa. E vida longa para o Rede da Maré maravilhosa. Adriano, como é que você descreveria um branco antirracismo? Eu gosto de falar antirracismo. O que você identifica num branco na luta contra o racismo? Eu digo racismo porque eu acho que precisa ser além da personificação de uma pessoa racista, mas também, né? O racismo inclui esse branco racista. Tem umas camadas, né? Primeiramente, eu acho que a questão da fome é o que me pega muito, né? Eu acho que um branco antirracista, acho que a função dele, no meu ponto de vista, é no cash. Se você se diz antirracista, beleza, você vai mesmo comprar uma cesta básica para essa pessoa e colocar essa pessoa, inserir essa pessoa em um curso, uma coisa que essa pessoa vai conseguir, através de, mesmo estando em diversas violências, pela estrutura, essa pessoa vai conseguir se potencializar. Eu não acredito que só a cesta básica vai dar uma base, mas ela é urgente. É a fome, primeiro passo. O segundo é potencializar essa pessoa, fazer com que essa pessoa expanda a mente. Uma família, por exemplo, pegar uma família, você dá um emprego para o pai ou para a mãe dessa pessoa. O adolescente, você tentar uma bolsa numa escola de qualidade e não só isso, mas também colocar em outros cursos e dar uma cesta básica. Hoje em dia, eu acho que o branco antirracista tem que mexer no cash, porque o dinheiro que ele tem foi dos ancestrais deles e os ancestrais deles fuderam os meus ancestrais. Então, eu sou antirracista, eu faço um monte de coisa, mas beleza, qual é o pretinho que você ajuda de fato? E quando esse pretinho chegar lá, como é que vai ser a tua postura perante ele? Porque eu percebo muitos brancos que ajudam pessoas pretas, que eles acham que o negro tem que servir ele a vida inteira, tem que ficar numa gratidão eterna. Eu não acredito nisso. Acho que é o mínimo para um branco que pensa num antirracismo, que se auto-titula antirracismo. Quando não é isso, para mim é falsidade. Para mim, ele tá com medo ele não quer ser branco, né? Não quer ser branco, mas não quer fugir do seu privilégio. Então, para mim, é no cash, é no dinheiro. O dinheiro que vai fazer a diferença. E o curso, ele entra... uma ação concreta, Uma né, ação Adriano? concreta. E o curso, ele entra para que essa pessoa negra que está recebendo essa ajuda consiga administrar esse dinheiro. Porque eu já fui jovem também, já gastei muito dinheiro. Você é jovem, né? Mas já fui mais. E já gastei muito dinheiro que eu pensava, poderia ter investido nisso, poderia ter investido naquilo. Então também o curso, ele entra com essa base. A escola entra como uma expansão da mente. E o dinheiro entra como o apoio ali para a pessoa se firmar naquele propósito. Porque senão não dá. Senão fica senão, só não dá, não na tem fala. como. Eu entendo o que você está dizendo. É um marco de uma vida violenta e a pessoa vive 90% numa vida X, fica 10% numa vida Y, cara, não dá. Uma hora vai apertar, ela vai ter que ser muito boa de mente. É onde a gente fala do saúde mental, né? Que é de novo uma outra pressão, né? Você está se distanciando daquelas pessoas que estão ali. E como é que a sua mente fica, sabe?
Eu digo isso porque eu comprei o meu carro, eu trabalhei muito entregando pizza e comprei meu carro à vista. Eu não consegui postar porque eu tive o pensamento de estar me distanciando da minha rapaziada. Eu não postei. Não foi não postar porque eu não coloco a minha vida pessoal ali, eu não postei porque eu achei que eu podia estar ostentando, sabe? E eu queria ter postado, então acho que é isso. Numa sociedade igualitária, você poderia compartilhar a aquisição do seu carro sem se sentir mal com os seus iguais, né? Eu ralei pra caramba, sabe? Eu só queria... Agora, eu te pedi, não sei se você trouxe uma poesia para você dizer aqui no programa. A gente que iniciou o programa, cada um dizendo, né, de como se conheceu o negro, então essa poesia de Solange Trindade, ela me atravessa muito e cada vez que eu leio ela, eu aprendo mais coisa. Tu tá ligado, né? Tá ligado? Que é assim, sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. A minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor de Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou feito um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. E mesmo vovó, não foi de brincadeira. Na Guerra dos Malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Solange Trindade. Ah, que lindo! Muito bom terminar o programa assim. Eu quero agradecer muito esse privilégio de estar aqui ouvindo vocês. Tem sempre muito mais para a gente escutar de toda essa vivência, de toda essa história. É muito importante porque ela constitui o nosso país, né? Todos somos, eu acho que na verdade os brancos somos parte do problema e a principal parte do problema. Então a gente precisa ouvi-los para poder ressignificar a história desse país e essa realidade tão cruel que a gente acompanha. Muito obrigada a cada um de vocês pela participação hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Compartilhe essa conversa. Você pode acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece, toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.